E aí, jovens, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química, a sequência do conteúdo como de costume. E hoje a gente vai começar a ver a constante de ionização. Antes de ir para esse conteúdo novo, uma rápida passada no que a gente já estudou até agora de equilíbrio químico. Então a gente teve uma introdução, a gente começou a estudar as reações reversíveis, definimos o que seria o Kc ou o Kp, né, as constantes de equilíbrio, sempre produto sobre reagente. Tínhamos que fazer uma tabela, né, quando o exercício dava dados que eram referentes a uma situação que não estava em equilíbrio ainda. E por fim, aprendemos como influenciar nesse equilíbrio, né, como fazer o deslocamento do equilíbrio químico por meio desses três fatores, dessas três variáveis, alterando a pressão, a temperatura ou a concentração de um reagente ou de um produto, o equilíbrio também é afetado. Bom, então o assunto de hoje é a constante de ionização, que também envolve equilíbrio químico, só que como o próprio nome está dizendo, envolve a formação de íons, certo? Então vai envolver um equilíbrio iônico, certo? Um equilíbrio onde aparecem substâncias iônicas. Pois bem, vamos, para definir, né, essa constante de ionização, vamos pegar um composto iônico qualquer, um composto genérico formado pelo cátion A+1 e o ânion X-1, certo? Quando esse íon é colocado na água, quando esse composto é colocado na água, ele vai sofrer a dissociação iônica, né, ou a ionização, ou seja, os seus íons vão ser separados. Então vai formar o íon A+, e o íon X-, né? Ambos no estado aquoso. Aqui é aquoso, aqui é aquoso, certo? Aqui, antes dele se dissolver, ele fica também aquoso, né? E daí depois ele se dissolve na água e a água é líquida. Se a gente for escrever a constante de equilíbrio, Kc, para essa reação química, a gente vai ter os produtos, que são os íons, dividido pelos reagentes, que nesse caso são a substância AX e a água. É claro que a gente já aprendeu que quando a gente tem um solvente, a gente normalmente coloca o número 1 para ele, né? Um solvente, um líquido puro. No caso da constante de ionização, a dedução dela vem a partir de pegar essa concentração de água, que permanece constante ao longo do equilíbrio, porque ela é um solvente, e passar para o outro lado fazendo multiplicação. Dessa forma a gente vai ter isso daqui, ó, Kc vezes a concentração da água, que também é constante, certo? Porque ela é um solvente, é igual os íons, que são os produtos, sobre o reagente, AX. E é esse Kc vezes água que a gente chama de constante de ionização, Ki. De maneira genérica, a gente chama de Ki, constante de ionização. Ela nada mais é do que o produto dividido pelo reagente, mas ela tem que ser definida, porque aqui agora nesses equilíbrios a gente vai estudar substâncias que sofrem ionização ou dissociação, ou seja, liberam íons aqui do outro lado. Então é um equilíbrio que envolve compostos iônicos. Muito bem. A primeira constante de ionização que é importante é a constante de ionização do ácido, que a gente chama de Ka, né? A de ácido. Ela ocorre no equilíbrio da ionização de um ácido, certo? Ou seja, quando o ácido é dissolvido na água, que ele libera os seus íons, e ela faz referência à força relativa dos ácidos. Como assim? Observe, por exemplo, se eu pegar o ácido nitroso, HNO2. Né? Ao dissolver o ácido nitroso em água, ele vai se dissociar, ele vai se ionizar, na verdade, né? Ele vai sofrer ionização e vai liberar o íon H+,
e o íon NO2-. Né? Isso aqui é algo que vem dos estudos, né? A gente tem que meio que decorar esses íons. Se a gente escrever a fórmula da constante de equilíbrio para essa ionização, a gente vai ter a concentração de H+, vezes a concentração de NO2, dividido pela concentração do ácido não ionizado, que é o reagente. Certo? Seria um Kc, mas, claro, né, é um Kc, mas como essa constante de equilíbrio está se referindo a um ácido, a gente não chama de Kc, a gente chama de Ka, constante de equilíbrio da ionização do ácido. Certo? Mas o jeito de montar vai ficar igual, né? Ó, você percebe que o jeito de montar, né, produto sobre reagente é igualzinho que a gente já aprendeu. Mas o que é importante é você já deixar anotado aí, né, nas suas anotações, ou analisar aqui nessa equação para concluir uma parada importante. Produto dividido pelo reagente. Os ácidos são caracterizados como tal, assim, na maioria das vezes, pela liberação do íon H+ em água. Né? De acordo com a teoria de Arrhenius, um ácido é aquela substância que libera íon H+ quando sofre ionização. Pois bem, quanto mais íons H+ esse ácido libera, mais forte ele vai ser considerado. E, consequentemente, quanto mais íons H+ ele libera, quanto maior a concentração de íons H+ na água, maior vai ser o valor da constante de acidez, ou da constante de ionização desse ácido, né? Constante ácido. E é essa relação que a gente vai levar daqui para frente. Tá? É isso que a gente vai usar para fazer referência à força relativa dos ácidos. Então, observe os valores de Ka para esses 4 ácidos aqui. Ácido nitroso, ácido acético, ácido hipocloroso e o ácido cianídrico. Cada um deles apresenta um valor de Ka. E a gente pode relacionar da seguinte maneira. Quanto maior o valor da constante de acidez, ou do Ka, maior é a força do ácido. Justamente por aquilo que eu expliquei nesse slide anterior. Quanto maior o valor do Ka, quer dizer que mais íons H+ estão presentes no equilíbrio. E é esse íon H+ que dá o caráter ácido para uma substância, certo? Então, se você tiver que organizar, por exemplo, em ordem crescente, do menos ácido para o mais ácido, observe que o ácido cianídrico é o ácido mais fraco desses 4 aqui. Por quê? Porque a constante de ionização dele é a menor desses 4 ácidos. Depois vem o ácido hipocloroso, HClO. Seguido de quem? Do ácido acético, CH3COOH. Seguido do ácido nitroso, que seria o ácido mais forte dentre esses 4 aqui. Beleza? Então, assim, claro, esses ácidos aqui são ácidos fracos, né? Só que mesmo dentro dos ácidos fracos, a gente pode classificar qual que é o mais forte desses ácidos, ou o menos fraco. Você consegue compreender isso? Parece uma coisa que dá um nó na mente. Mas a gente pode dizer, né, isso de acordo com base no valor da constante de acidez, da constante de ionização desses ácidos. Beleza? Esse exercício da apostila fica para você praticar já aí, né, durante essa aula. Aproveite e pause o que eu estou falando agora ou daqui a pouco para resolver esse exercício de acordo com o que eu fiz no slide anterior. Abaixo estão relacionados os 4 ácidos e os respectivos valores de constante de ionização a 25 graus Celsius. Coloque-os em ordem crescente de força e justifique essa ordenação, ou seja, do ácido mais fraco para o ácido mais forte. É só observar os valores de Ka e seguir essa regrinha que está escrita aqui no slide. Beleza, gente? Bem tranquilo, esse conteúdo aqui é fácil, assim, eu achei bem tranquilo.
Mas é o famoso, como diria o Rapa, né, o silêncio que precede o esporro, porque os próximos conteúdos aí são um pouco mais complexos de se compreender, mas o que vem no futuro faz parte do futuro, vamos aproveitar o presente. Quando você tem um ácido que tem mais de um hidrogênio ionizável, ou seja, que libera mais de um íon H+, quando se dissolve na água, cada ionização vai apresentar um valor de constante de ionização, vai apresentar um valor de Ka. Observe que no caso do ácido carbônico, que ele apresenta 2 hidrogênios ionizáveis. Então ele tem 2 valores de constante de ionização, uma para cada liberação de hidrogênio. E eu digo assim, normalmente, via de regra, a primeira ionização de qualquer ácido é maior. A constante de ionização, né, da primeira ionização para um ácido é maior. Isso quer dizer que a primeira liberação de hidrogênio normalmente é a mais fácil de acontecer. A segunda liberação já fica um pouquinho mais difícil, né? Mas muitas vezes o ácido também libera os 2 hidrogênios. Isso que é legal de compreender, né? Que, por exemplo, numa solução de ácido carbônico, já que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, vão existir íons bicarbonato, né? E também vão existir íons carbonato, né? Visto que o íon bicarbonato pode liberar mais um hidrogênio. E por que os 2 íons existem na solução? Porque é um equilíbrio químico, né? Então a gente tem essa primeira reação em equilíbrio, aí tem a segunda ionização também em equilíbrio. Mas a gente vai ter muito mais bicarbonato do que carbonato, por exemplo, certo? Porque a primeira ionização do ácido carbônico é a mais favorecida, dado o seu maior valor de constante de ionização, certo? Mas isso é só um detalhe teórico, né? Só para você deixar aí anotado nas suas anotações, né? Beleza. Normalmente, quando você vai consultar tabelas, né, que apresentam valores de constante de ionização para os ácidos, você não vai encontrar o valor do Ka, você vai encontrar o valor do pKa. Né? Porque o valor do Ka para os ácidos fracos normalmente é um valor muito pequenininho. Por exemplo, 10 na menos 10. Cara, isso aqui é um número muito pequeno. Então, ao invés da galera ficar expressando números muito pequenininhos, a galera faz o logaritmo do Ka e coloca um sinal negativo na frente. Isso vai ser o valor do pKa. Certo? Aí fica mais fácil, porque, por exemplo, se eu fizer menos o logaritmo de uma constante de ionização, que é igual a 10 na menos 10, aplicando as regras da matemática básica, isso aqui dá 10. Né? Fazendo logaritmo e tal, menos com menos, depois tal, dá 10. Então, analisar o número 10 é muito mais fácil do que analisar o número 10 elevado a menos 10, certo? Se eu pegar, por exemplo, um ácido que tem constante de ionização 10 na menos 2 e aplicar menos o logaritmo a esse valor, eu vou encontrar o resultado de 2. Ou seja, 2 é um valor mais fácil de analisar do que 10 elevado a menos 2. Então, por isso que normalmente você vai encontrar os valores de pKa na literatura. Aí muda um pouquinho, ó. Aí fica invertido. Quanto menor o valor do pKa, mais forte é o ácido. Tá bom? Aqui só muda um pouquinho, mas não tem muito problema, tá? Isso daqui é só para você saber, né? Caso você olhe uma tabela. Como essa daqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Ó? Normalmente os livros de química apresentam essa tabela no começo do livro, principalmente os livros de química orgânica. Né? Porque olha só, a gente tem aqui os valores de pKa. E quanto menor o valor do pKa, mais forte é o ácido. Olha esse ácido aqui, hexafluorado, né? Tem 6 flúors, antimônio, né? É considerado um superácido. Né? Observe que o pKa dele é menor do que menos 12. Em comparação, por exemplo, ao ácido sulfúrico, que é um ácido considerado um ácido forte, né? Tá vendo que o pKa do ácido sulfúrico é maior
do que desse superácido. Então, o ácido sulfúrico é um ácido um pouquinho mais fraco do que o superácido em questão, né? Mas essa é a relação que vocês sempre vão levar do pKa. Ele nada mais é do que um ajuste do Ka, né? E ele dá números melhores para a gente analisar. Beleza? Muito bem, galera. Se existe a constante de ionização do ácido, existe a constante de ionização da base, que daí a gente chama de Kb, né? Na verdade, as bases normalmente vão sofrer dissociação iônica, né, e não ionização. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? Aqui seria mais ou menos o mesmo esquema. Ó. Se eu pegar o hidróxido de amônio, que está presente no amoníaco, certo? Quando ele se dissolve na água, ele libera o íon amônio e o íon hidroxila, OH-. Então eu posso escrever uma constante de equilíbrio para essa dissociação iônica. Eu vou escrever o produto, NH4+, e OH-, sobre o reagente. Aqui, ó. NH4OH e NH4+, e tal. Beleza? Como isso daqui é a constante de equilíbrio para dissociação de uma base, eu vou escrever aqui Kb, né? A constante de ionização para a base. E assim como o Ka, ela faz uma referência à força relativa, né, dessa substância. Só que aqui é base. Então, quanto maior for o Kb, se a gente analisar a fórmula aqui, ó, quanto maior é o valor da constante de ionização da base, quer dizer que mais íons hidroxila foram liberados. E a gente sabe que, de acordo com Arrhenius, com a teoria de Arrhenius, uma base é aquele composto que libera íons OH- quando se dissolve na água. Quanto mais íons OH- são liberados, mais forte é essa base. Certo? Então, por isso que o Kb pode fazer referência à força relativa das bases. Da mesma forma que o Ka, né, também existe a relação, cadê meu mouse? Está aqui, né, a relação de que quanto maior o Kb, mais forte é a base, tá? Mas isso aqui eu não vou detalhar muito, né, porque é o mesmo esquema do ácido. E assim como no ácido, normalmente você não vai encontrar o valor de Kb, você vai encontrar o valor de pKb, né, que é apenas um ajuste matemático desse valor de constante de basicidade, né, que normalmente é um valor pequeno. Porque aqui a gente está estudando compostos ácidos e bases fracos, tá? Fracos ou moderados. A gente não está estudando ácidos fortes. Muito bem, olha só, já foi quase tudo que eu tenho para falar para vocês hoje. Mas ainda falta falar do principal dessa aula, que é uma lei que se chama Lei da Diluição de Ostwald. Antes de falar dessa lei, eu só vou introduzir aqui o conceito de grau de ionização, que a gente usa a letra alfa para representar, certo? O grau de ionização significa, é igual, né? O número de moléculas que estão ionizadas dividido pelo número de moléculas que foram dissolvidas numa solução. Por exemplo, se em determinado volume de água eu dissolver 100 mols aqui, de, digamos assim, um ácido fraco qualquer, HA, 100 mols de HA. E depois, por meio de análises químicas e tudo mais, eu descubro que nessa solução existem 4 mols de íons H+, certo? E 4 mols de íons A-. Tanto faz, 4 mols de íon H+, 4 mols de A-. Isso quer dizer que de 100 moléculas que foram dissolvidas, 100 mols, né, na verdade, de 100 mols que foram dissolvidos, só 4 mols sofreram ionização, só 4 mols foram ionizadas. Ou melhor dizendo, se eu tivesse 100 moléculas que foram dissolvidas, só 4 moléculas estão ionizadas. Bom, se eu pegar
4 moléculas que estão ionizadas e dividir por 100 moléculas que foram dissolvidas, eu tenho uma razão, né, de 0,04 ou 4%. Tá vendo? O grau de ionização nos diz a porcentagem de moléculas que foram dissolvidas em um solvente que sofreram ionização, que se encontram ionizadas, certo? Pode ser número de moléculas, pode ser número de mols também, né? Não tem problema, né? Porque mols e moléculas são grandezas diretamente proporcionais e que se relacionam muito bem, tá? Mas sempre vai ser essa relação, número de moléculas ou número de mols que estão ionizados pelo número de mols ou de moléculas que foram dissolvidas em um solvente. E por meio desse grau de ionização e da concentração molar daquele ácido ou daquela base, a gente consegue calcular a constante de ionização Ka, utilizando essa formulazinha aqui, ó. Ka é igual a alfa ao quadrado vezes a concentração do ácido ou da base, né? Se for Kb é base, dividido por 1 menos alfa. Quando o grau de ionização é menor que 0,05, ou seja, quando ele é menor que 5%, aí a gente aproxima essa parte de baixo para 1. Então daí a fórmula fica um pouquinho mais fácil. Eu digo para você, em quase todos os casos de exercícios, vocês vão usar essa fórmula mais simplificada. Entretanto, caso você tenha um grau de ionização maior que 5%, aí tome cuidado, que tem que usar daí a fórmula completinha. Mas o que é muito importante é entender a partir dessa equação que eu destaquei aqui, né? Vou até mudar a cor da minha caneta. O que é muito importante de perceber aqui? A constante de ionização, como o próprio nome já diz, é constante. Ela é um número. Ela é um número que permanece igual desde que a temperatura da solução também permaneça constante. Para que esse número permaneça constante, essas grandezas que estão aqui do outro lado, o grau de ionização e a molaridade, tem que variar um ajudando o outro. Por exemplo, a concentração de uma solução pode ser variada pela adição de água. Ou seja, se a gente faz uma diluição, há uma diminuição da concentração. E por meio de relações matemáticas, fica fácil perceber que, se a concentração diminui, para manter o outro lado constante, é necessário que o grau de ionização aumente. Ou seja, quanto mais diluída se torna uma solução, mais ionizado se torna o ácido, mais íons ele vai liberando. Isso é fácil de ser compreendido porque, quanto mais diluído, mais moléculas de solvente existem naquele meio. No caso aqui, o nosso solvente é a água, né? Quanto mais moléculas de água, mais interações existem entre os íons H+, por exemplo, daquele ácido. Então, existem mais moléculas de solvente disponíveis para interagir com os íons H+. E com isso, aumenta o grau de ionização, aumenta a liberação de íons naquela solução. Certo? Essa é uma fórmula. Essa análise que eu acabei de falar é uma análise teórica. A gente precisa aprender a fazer as contas. E é isso que eu proponho para o final dessa aula. Observe aqui, ó, esse é o exercício da apostila. Calcule a constante de ionização do ácido acético numa solução 0,02 mol por litro, sabendo que na temperatura da experiência o seu grau de ionização é 3%. Então, primeira coisa, se o grau de ionização é menor do que 5%, a gente vai usar a fórmula simplificada. Constante de ionização é igual ao grau de ionização ao quadrado vezes a concentração em mol por litro. A única coisa que você precisa ficar atento ou ficar atenta
é no grau de ionização para tirar a porcentagem dele. Não pode colocar em porcentagem aqui na fórmula, tá? Tem que pegar esse 3% e dividir por 100, ou seja, 0,03. Beleza? Agora a gente pode substituir. Então, constante de ionização é igual a 0,03 ao quadrado, que multiplica a concentração desse ácido na solução. Então a gente tem aqui, ó, numa solução 0,02 mol por litro, multiplicado por 0,02. Aí nessas horas já pode estar te dando uma azia de ter que fazer potência com número com vírgula e tudo mais, mas eu vou facilitar para você aqui. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2. Ka igual 9 vezes 2, 18. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 2, 10 na menos 6. Arrumando para deixar em notação científica, Ka é igual a 1,8. Note que eu diminuí o número, portanto eu preciso aumentar a potência, 10 a menos 5. Está aqui a constante de ionização para o ácido acético em uma determinada temperatura de experiência. Beleza? Olha que fácil que é. O difícil mais aqui é fazer as contas, né? Fazer o cálculo matemático. Mas, sinceramente, jogar isso aqui numa fórmula, cara, com certeza você é mais do que capaz. Você é capaz de ir além disso. Sendo assim, eu proponho para você pegar sua calculadora e determinar o pKa. O pKa desse ácido, que é o valor que você vai encontrar na literatura, né, com mais facilidade. Beleza? Tenta fazer e no nosso encontro ao vivo a gente corrige o valor do pKa. Às vezes vai mudar o que o exercício está te perguntando. Às vezes você tem o grau de ionização, que já está sem a porcentagem, e tem a constante de ionização. E tem que calcular aqui nessa fórmula a concentração do ácido em mol por litro. Então é só substituir. Esse 0,00001, pelo amor, né? A gente já tá... isso aqui, o óleo já me dá um nervoso, cara. Eu vou transformar isso aqui para notação científica, para potência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 10 na menos 6. Igual. Alfa ao quadrado 0,01 é a mesma coisa que 10 na menos 2. Isso você precisa praticar essa conversão rápida, tá? É muito legal quando você consegue pegar o jeito de converter. Eu digo para você, isso aqui tem que praticar, né? E ter interesse nisso, né? Pirar em fazer essas transformações. Isso aqui se torna um desafio mais pessoal, né, do que em grupo, assim, né? Pô, você ficar pirando assim, da última vez eu levei 5 segundos para converter esse número. Será que eu não consigo fazer isso em menos tempo? É muito louco, assim, né? Pensar desse jeito. Mas enfim, vamos lá. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Para deixar a concentração em mol por litro sozinha, eu passo 10 a menos 4 dividindo. Fazendo as continhas, 10 na menos 2 mol por litro. Olha lá. Essa é a concentração de uma solução de ácido cianídrico para que em uma determinada temperatura o seu grau de ionização seja igual a 0,01. Ou, se eu multiplicar isso aqui por 100, ó, 1%. Olha que louco, cara. De todas as moléculas que estão lá, só 1% delas é que está liberando H+. As outras 99% não liberam o íon H+. Por isso que o ácido cianídrico é um ácido fraco, né? Olha só como a ionização dele é de baixa extensão. Ele libera muito pouco íon H+ em solução.
mas mesmo assim é extremamente tóxico para a gente. Um grau de ionização desse é mais do que suficiente para matar uma pessoa adulta com peso de... tanto faz o peso, porque ela vai morrer, entendeu? Antes do Natal. Beleza, gente? Aplicação de fórmula. Não tem jeito. Aqui é um outro exemplo, esse daqui para base, né? O hidróxido de amônio. Nossa, mas e se for uma base? Não tem problema. É a mesma fórmula. Só que ao invés de Ka, você vai escrever Kb. Nossa, pois é. Então, Kb é igual alfa ao quadrado. Bom, o alfa está em porcentagem aqui, ó. Então, eu vou dividir isso daqui por 100. Para tirar essa porcentagem dali. Vai ficar 0,004. Então, se eu substituir aqui, ó, 0,004 ao quadrado. 0,004 é 4 10 a menos 3, né? 0,004 ao quadrado, que multiplica a concentração de 1 mol por litro dessa base. Pô, professor, mas a concentração, como que eu vou saber qual que é? Vai ser sempre a mesma? Não, concentração depende. No laboratório você pode fazer uma solução com qualquer concentração, né? Vai do experimento, depende, pode mudar, né? Então vamos lá, 4 ao quadrado, 16. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Tá aqui, ó, olha que fácil. Claro, né? Arrumando para notação científica, porque se minha mãe vê eu não deixando o número aqui em notação científica, meu Deus, ela vai botar meu nome na novena. É a verdade. Então, 1,6, 10 na menos 5. Tá aqui a constante de basicidade para o hidróxido de amônio, uma solução 1 mol por litro de hidróxido de amônio a uma determinada temperatura. Mudou a temperatura, meu Deus, aí muda a constante, aí muda todos os valores aqui. Por exemplo, né? O grau de ionização vai ser diferente, certo? E é isso, galera. Resumindo, o que a gente viu hoje, então, nesse primeiro momento? As constantes de ionização para os ácidos e para as bases. Para o ácido você vai chamar de Ka, para a base você vai chamar de Kb. Quanto maior for o valor da constante, mais forte é o ácido ou a base, certo? E normalmente na literatura você vai encontrar o valor do pKa ou do pKb, certo? Ele nada mais é do que um ajuste matemático com a função logaritmo e um negativo na frente. E a lei da diluição de Oswald, que foi essa última parte que a gente viu, o que ela nos representa? Por meio de vários experimentos isso foi demonstrado e foi aceito. Foi comprovado, né? Antes de ser aceito. Quanto mais diluída é a solução, maior é o grau de ionização do ácido ou da base em questão, por causa da maior presença de moléculas de solvente capazes de interagir com as moléculas de soluto. Certo? Para você praticar, fica esses 2 exercícios, tranquilidade, né? Pode fazer para se divertir nesse restinho de aula. E é isso, né? Daqui a pouco a gente se vê no nosso encontro ao vivo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!